Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu gostaria de contar mais uns casos à luz do livro Sinhá Braba, de Agripa Vasconcelos. Um livro que fala sobre a história de Dona Joaquina do Pompéu. E como todo bom mineiro, o Agripa Vasconcelos, ele é trineto da Dona Joaquina do Pompéu, e o livro não conta somente a história de Joaquina do Pompéu, que é uma história romanceada, muito bonita, muito agradável, muito boa de se ler. Mas ele conta diversos causos, por exemplo, o caso do Balduíno. Balduíno foi malcriado pela mãe, fazia o que queria e aprontava, isso nas origens de Pitangui, da história de Pitangui. Então é bom a gente conhecer esses autores mineiros para conhecer também um pouco a nossa história. Claro que o texto é romanceado, mas o autor também traz muitos elementos históricos, né? E certa ocasião, Balduíno furtou na casa de um senhor, lá no Morro de Mateus Leme, e ele foi visto pelos vizinhos e acabou matando o dono da casa. Bom, ele foi preso, foi processado e foi condenado à morte na forca, isso na cidade de Pitangui. Nas origens de quando ainda nem era uma cidade, vamos falar assim, uma vila, porque Pitangui nasceu na exploração do ouro, né, no ciclo do ouro. E aí, no dia do enforcamento dele, da morte dele, tinha sempre alguém que avisava na cidade e tal, aquilo era um evento. E ele podia ter um último desejo realizado. E o último desejo dele foi abraçar a mãe. Eu escrevi sobre isso no meu blog, com mais detalhes, depois você pode ler lá no meu blog. E, claro, ninguém ia negar, parecia até um desejo nobre de abraçar a mãe. Acontece que o Balduíno mordeu o nariz da mãe, arrancando um pedaço do nariz da mãe. E as pessoas não entenderam bem aquilo. E ele disse, antes de morrer, se eu vou morrer, é culpa dela, porque ela não me ensinou a ser honesto. Ela não me deu uma educação para ser honesto, para fazer o bem. Então, o que está acontecendo aqui hoje, da minha morte, também é culpa da minha mãe. Essa história está no livro do Agripa Vasconcelos, na página 40. Essa edição minha aqui é uma edição, é uma publicação de 2021, pela editora Garnier, de Belo Horizonte. Então é uma história interessante, o cara foi enforcado em Pitangui por ter sido malcriado pela mãe e acabou sobrando para a mãe. Uma outra história está ligada ao fundador de Pitangui, praticamente. Fundador de Pitangui, o bandeirante Velho da Taipa. Apareceu lá na vila de Pitangui, um moço solteiro e tal, dizendo que era solteiro, um português, e queria casar-se com a filha do Velho da Taipa. Depois de um certo tempo, uma investigação, o Velho da Taipa fez ele jurar que era cristão e era solteiro, jurar pelo sangue do crucificado com a mão sobre a Bíblia. Essa história está na página 45 do livro. Beleza, ele casou-se e tal, e daí a pouco surgiu em Pitangui uma mulher dizendo que era a mulher dele, que ele já era casado. O Velho da Taipa, então, recebeu a mulher bem, investigou se aquilo era verdade mesmo ou não, e depois de certificar que era verdade, ele esperou o genro chegar e atacou ele com a machadada, partindo ele ao meio. Então, é uma história. É verdade? Não é? Eu não sei.
mas faz parte das narrativas da origem do nosso povo, aqui do centro-oeste de Minas Gerais, mais precisamente em Pitangui. Até hoje o velho da Taipa é muito lembrado ali naquela cidade, né? Essas histórias são muito interessantes, porque elas fazem parte do imaginário, né, do nosso povo. E aí vem uma outra história, essa que provavelmente não é verdade, da grande inimizade entre Maria Tangará e Joaquina do Pompéu. Três moças, né? Maria Tangará, Teresa Rodrigues, a Maria Tangará era Maria Felisberta de Alvarenga, Maria do Prado, Teresa Rodrigues e Maria Felisberta de Alvarenga, conhecida por Tangará. Sobre a Maria Tangará, o livro traz muitas histórias, né? Provavelmente não são histórias, são lendas de origem, mas é certo que houve também alguma arenga entre as duas, entre a dona Joaquina do Pompéu e a Maria Tangará. Mas talvez não como está no texto, mas como se trata de um romance, o autor é livre para poder criar. E a casa da Maria Tangará foi preservada, ainda está em Pitangui até hoje, e tudo começou por causa, de acordo com o romance, por causa da disputa pelo mesmo homem. A Maria Tangará gostava do capitão Inácio e casou-se com a Joaquina do Pompéu. E aí vem centenas de histórias, mas uma coisa é clássica, a maldade de Maria Tangará, ela aparece diversas vezes no livro. Maldade, por exemplo, com as escravas, com os escravos. Tem um relato que é clássico, né? Que o marido dela, Maria Tangará, casou-se também com outro Inácio, comentando, achou bonito o corpo de uma escrava, o seio da escrava, e a Maria Tangará mandou cortar o seio da escrava. Depois, lá mais na metade para frente do livro, tem uma história também clássica, repetida muitas vezes em muitos relatos, que ela envolveu-se com o curandeirismo, trouxe inclusive um curandeiro lá da região de Mateus Leme, e o curandeiro bebeu demais à noite e falou, seus inimigos estão dentro de casa e tal, de tal maneira que ele já tinha contato, já sabia o nome dos escravos da Maria Tangará. Ele falou, é fulano, fulano e fulano, e encurralou 60 escravos e matou todos eles numa noite, e havia uma cisterna cavada no fundo da casa, e os corpos desses escravos foram todos jogados nessa cisterna, e depois plantaram uma árvore de sapucaia em cima da boca da cisterna. E aquele lugar ficou mal assombrado, as pessoas ouviam ali gritos, arrastação de corrente, pedido de socorro. A história percorreu toda a região da grande maldade dessa senhora chamada Maria Tangará, isso em Pitangui. Aparece então no livro do Agripa Vasconcelos centenas de pequenos casos, como se fossem afluentes de um grande rio. O rio que ele quer mostrar é a história da dona Joaquina do Pompéu, uma mulher à frente do seu tempo, que fez a transição, foi uma dona de um agronegócio da época, que fez a transição do ciclo do ouro para o ciclo da mineração. Ela tinha não sei quantas mil cabeças de gado, né? E ficou muito rica, uma fazendeira muito poderosa. O objetivo do livro é contar essa história, mas ele vai fazendo pequenas narrativas, como, por exemplo, o caso do Atanásio, contado pelo padre Zabelinha. Atanásio herdou uma grande fortuna, mas também não tinha limite. Ele era da região de Santa Quitéria, hoje Esmeralda. E aí um dia ela abusava de todo mundo, aprontava com todo mundo. Ele viu o padre dormindo com a cabeça encostada na janela, ele fez xixi
na cabeça do padre. E o padre ficou com raiva e rogou uma praga no Atanásio, dizendo que ele ia morrer fazendo xixi. E de fato aconteceu, de acordo com o relato, porque ele mudou-se para Uberaba e lá, voltando para casa, depois de uma noitada, quando ele parou num determinado lugar para fazer xixi, ele tomou um tiro e morreu ali mesmo. Então aqui nós temos muitos relatos interessantes, curiosos, que vale a pena a gente conhecer, Esse fato aqui está na página 60, né? Na página 60, mas eu fui marcando o meu livro com pequenos relatos. Por exemplo, Capitão Francisco José da Silva Capanema construiu uma casa lá em Pitangui, num barranco, e aquilo serviu de motivo de piada para muita gente, e o capitão, com raiva, escreveu um recado na porta: quem bom dinheiro tiver, dele faça o que quiser. E alguém não perdeu a piada, acrescentou 2 linhas no verso na madrugada, e no outro dia amanheceu assim: pois eu, que dinheiro tenho, vou dormir com a sua mulher. São os casos engraçados, curiosos, que marcaram a região de Pitangui, Esmeralda, Maravilha, Pompéu, Pará de Minas, né? O próprio governador Benedito Valadares, que hoje dá nome à principal rua de Pará de Minas, era trineto da dona Joaquina de Pompéu. E o Martinho Campo também era da família dela, que hoje dá nome à cidade de Martim Campos. Então, aqui também tem a Avenida Ovídio de Abreu, que também é trineto da dona Joaquina do Pompéu, me parece. Então, nós temos muitas coisas aqui na nossa região que veio daquela região do Pompéu, de Pitangui, que é Pará de Minas, que ainda era Vila do Patafulfo, né? Era lugar de muita passagem, muito trânsito de toda essa gente que ia para explorar o ouro em Pitangui. Fica aqui o convite para que você possa ler, né, apreciar um pouco melhor, conhecer mais a história de Minas Gerais. Minas Gerais é um celeiro de histórias muito bonitas. Agora, me chama a atenção também as mulheres fortes de Minas Gerais. O próprio Agripa Vasconcelos também escreve depois sobre Dona Beija, né, de Araxá, a Joaquina do Pompéu, Dona Beija de Araxá, a Maria Tangará. Mas nós temos outras tantas mulheres, mesmo nas nossas famílias, que são verdadeiras heroínas, né, que carregam a família nas costas, têm um papel social importante, uma interferência até na política, e eu conheço algumas delas, para a minha alegria. Fica aí esse pequeno comentário para você, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um joinha aqui, faça um comentário ou mande um vídeo para alguém. Um abraço.